Oi pessoal, tudo bem? Renê aqui para mais uma aula. E nessa aula eu deixei exatamente a continuação, né? Agora é a parte 2 da construção de forma por imagem de referência, né? Então eu já deixei aberto aqui para poder te mostrar o seguinte. Você está vendo que aqui eu tenho os dois arquivos, aquilo que eu havia explicado para você sobre esse segundo arquivo, né? Então eu vou trazer essa imagem mais para cá para que você possa ver aqui. Se eu fechar aqui em cima, esse arquivo desaparece, tranquilo? Então é exatamente isso que eu falei para você. Quando você estiver trabalhando e ver esse arquivo aberto, não mexa com ele. Faz parte do processo do Rhinoceros, tá? Então agora para esta aula, eu vou clicar duas vezes aqui na imagem, né? Ó, se eu clicar uma vez só, eu vejo o nome do arquivo, a data que ele foi gravado e assim por diante. Eu vou clicar duas vezes para abrir e você vai ver um detalhe que eu acho. Eu vou colocar ele na posição aqui novamente e você vê que a imagem apareceu dessa forma. Isto é um bug que está acontecendo comigo, mas eu fiz questão de mostrar isso para você porque esse bug pode estar relacionado com a minha placa de vídeo, que já é um pouco antiga e eu vou trocar essa placa de vídeo. Porém, caso aconteça a mesma coisa com você, por isso que eu fiz questão de mostrar isso, né? Eu já comuniquei também a MacNews sobre esse bug. Então, caso aconteça isso com você, você vem aqui em materiais. Ele vai demorar um pouquinho para aparecer, o meu computador está hipercarregado com as coisas. Depois que eu vim aqui em materiais, eu vou descer um pouco mais e vou clicar aqui, ó. Como você está vendo, ele mostrou e eu vou agora clicar aqui. E você viu que ele apareceu, né? Deixe-me ver uma coisa. Ó, eu desabilitei e ele voltou no estado que estava. Deixa eu habilitar aqui para você ver como estava. Se eu colocar o mirror, olha lá como ele aparece, né? Então, isto eu fiz questão de mostrar para você dessa forma, porque pode acontecer contigo isso, e aí você não vai saber como se virar, né? Apesar que qualquer dúvida que você tiver, você tem meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo e eu oriento você. Clicando duas vezes aqui, ele volta para a estrutura do material, né? Tranquilo? Beleza? Agora eu vou vir aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você, que é importante você ir sabendo dessas coisas aos poucos. Materiais, né? Eu trouxe o painel de materiais aqui para fora. Mas se eu fechar esse painel, ó, fala, poxa, eu não tenho, seja qual for o painel que eu diga, que eu mostre, você não tenha, você vem aqui em Panels e depois, olha, estão todos eles aqui, Materials, ó, e ele voltou para cá. Quando ele voltar para cá, eu clico aqui, não posso clicar aqui fora. Eu tenho que clicar aqui na parte branca e trazê-lo para cá e embuto ele novamente aqui na caixa de painéis. Beleza? Tranquilo? A mesma coisa eu posso fazer com qualquer outro painel. Agora eu vou vir aqui no painel de Layers e você viu, né? Eu vou mostrar novamente que eu apago, escondo uma layer, escondo outra. E essa divisão de layers, ela é fundamental. Qualquer arquivo que eu abrir, você vai ver uma quantidade gigante de layers aqui, porque isso facilita na modelagem, né? Então, agora eu vou... Veja bem, eu selecionei. Você vê que, outra coisa, desculpa, antes de falar isso, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você vê que não aparece nada aqui na vista right. Por quê? Ó, quando eu seleciono, olha como ele aparece. Quando eu selecionar o outro, ele aparece em pé. Porque a vista está sendo exatamente neste sentido, ó. Assim como eu estou mostrando aqui para você. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar este objeto para ver qual é a posição dele aqui na vista front, porque eu vou precisar desse desenho. Então, eu vou selecioná-lo de novo,
E eu estou vendo que ele... Opa, selecionei errado, é o de baixo. Ele tem que estar mais alinhado aqui para baixo. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Por quê? É nesta posição que eu vou precisar... Ó, estou vendo como ele está desenhado aqui. Você está vendo que ele está saindo um pouco fora. Ó, vou selecioná-lo de novo, né? Estou selecionando lá na vista perspectiva. E eu quero ver direitinho até onde ele vem aqui, né? Então, para isso, vamos dizer, eu desligo o gimbal e observo que ele está saindo muito aqui para fora. Então, o que eu vou fazer, né? Habilito o gimbal novamente e aqui em cima mesmo eu vou trazê-lo mais para cá. Olha lá na viewport front. Por que eu fiz isso, né? Porque eu preciso alinhar a parte de cima com a parte lateral para que eu possa desenhar. Você está vendo que aqui agora, ó, ele tem uma linha que é exatamente esta da imagem vista por cima, tranquilo? Agora, para eu poder começar a desenhar, o que eu vou fazer? Eu vou esconder a imagem front e vou passar o cadeado em duas. Você vê que depois que eu passo o cadeado, ó, eu não consigo mais mexer nelas, né? Então, outro detalhe que eu acho bastante importante, nós vamos colocar aqui, criar curvas. Você viu que eu simplesmente cliquei em cima do nome pela uma segunda vez e ele já me criou habilitou, né? Iluminou aqui para eu poder trocar o nome. Agora, se eu clicar duas vezes, olha o que aconteceu. O tique que estava aqui em cima passou aqui para baixo. Isso significa eu vou desenhar nesta viewport, ou melhor, nesta layer, né? Nesta camada. Então, tudo isso daqui é como se fossem camadas transparentes umas sobre as outras, e aí você esconde uma, habilita a outra, e isso tudo facilita na modelagem. Beleza? Então eu vou maximizar a vista top. Ó, ela já está maximizada. Eu quero comentar com você que pode ser, né? Eu ainda não tenho uma visão de quanto tempo vai levar esta aula, mas pode ser que a gente precise partir para a parte 3, né? Mas, então aqui eu tenho a vista top do sapato e eu vou utilizar esta ferramenta chamada Control Points Curve. Eu poderia usar esta também, que é o Interpolate Point, mas nós vamos usá-las em outra situação e você vai conhecer essas ferramentas em outra. Então, clico nela. Uma vez que eu cliquei nela, você vê que o cursor do mouse se transforma numa cruz com uma bolinha no meio. Isso significa que é essa ferramenta, que essa ferramenta está ativa, né? Então, eu vou começar, ó, scroll do mouse para frente, ampliou, eu vou começar a desenhar por aqui. Aí você vai dizer, pô, por que você não começa por fora? Porque aqui tem uma curva, né? Ele descreve uma curva. Então, eu vou começar por aqui e, para você ver, eu vou clicando. Ó. Por que está ficando azul o que eu estou fazendo? Eu vou te mostrar já já. Ó, cliquei e eu quero clicar mais para cá, botão direito do mouse, mantenho pressionado e trago para cá. Viu que a mãozinha apareceu? E aí eu vou. Ó, tô clicando. Aqui também existe uma certa curvatura que eu vou passar por cima para poder, ó, botão direito do mouse e ele vem mais para lá. Então, esse tipo de coisa, ampliar e reduzir, botão direito do mouse para lá e para cá, você vai usar o tempo inteiro. Por isso, é bom dar uma treinada, né? Eventualmente, você vai fazendo isso, ó, e você vê que eu tenho uma certa prática, amplio, reduzo, botão direito do mouse pressionado e mantenho pressionado, eu levo para onde eu quero. E aí fica fácil de eu... Você está vendo que está formando uma série de bolinhas que são chamadas de pontos, né? E quando eu chegar perto desta, ele aparece point, escrito no tooltips, né? São as dicas do
do cursor do mouse. Então você viu e fala, pô, René, mas ficou torto aqui, coisa desse tipo. Por que que fica azul, que eu falei? Porque a cor aqui é azul, ó, desta layer. Tudo isso facilita. Vamos pôr essa layer na cor vermelha? Olha lá o que que acontece, entendeu? Então você pode manipular. Eu vou agora fazer assim. Você viu como eu fiz. Eu cliquei aqui na cor e vou clicar em branco, porque para mim fica melhor, aparece melhor, né? Então o que que eu vou fazer aqui agora? Você viu que ele ficou meio torto, uma coisa aqui, a outra ali. Eu vou selecionar o objeto e vou clicar em cima do ponto e puxar o ponto, ó. Então isto chama-se edição, opa, aqui já foi, edição de pontos. E eu posso, ó, esse aqui não tá bom, eu vou tirar esse ponto daqui. Deletei, seguro neste, clico nesse e vou levando mais para lá e mais para cá. O que está acontecendo que está se movimentando? Você viu que ele é porque está habilitado aqui o centro, ó. Então, por ser o snap, né, ele vai tentar levar para onde... Agora, olha como já não acontece mais aquilo, tá? Quanto menor for o número de pontos, melhor vai ser. Então, você viu que eu deletei aquele ponto e... Ó, Ctrl Z para voltar onde estava. Cliquei bem aqui, ó, eu vou te mostrar mais de perto. Cliquei bem em cima do ponto e levo ele mais para lá e mais para cá. E eu vou conseguindo fazer, ó. No começo você vai apanhar com isso, vou deletar este, quanto menos pontos eu tiver. Quando eu começo a fazer a modelagem, eu vou colocar pontos aleatórios, vou colocando um monte de pontos, porém depois eu vou estudando quais são os pontos que eu devo deixar. E você vai ver que isso tem uma implicação grande depois, ó. E aí eu vou editando, por exemplo, esse aqui eu tirei e vou subir com este para eu ir ajustando a curva o melhor possível. Existe um recurso aqui chamado continuidade de curva. Nós precisamos pensar nisso, olha, eu abaixei ele um pouco, nós precisamos muito dessa continuidade, porque senão a forma pode ficar com calos e ela vai ficar torta, vai aparecer uma série de problemas. Então, como você está vendo aqui, ó, deletei este outro e assim eu vou observando aonde estão, ó lá, aqui subiu. Então, cliquei no ponto de cima, mantive sempre assim. Quando você quiser movimentar, por exemplo, se eu clicar aqui na linha novamente, clicar nesse ponto e tentar movimentar o mouse, ele não vai. Eu tenho que clicar no ponto, manter o botão pressionado, aí eu levo ele para onde eu quero. Tranquilo? Então, como você está vendo aqui, eu fui ajustando a minha curva, fiz questão de mostrar todo esse detalhe para você. E agora, o que que eu vou fazer para eu visualizar a minha curva? Eu vou esconder a vista top. Olha lá, eu escondi a vista top e estou vendo como é que está ficando a palmilha, né? A parte inferior da minha modelagem, tá? Que agora eu estou em curva, depois eu vou transformar isso aqui numa superfície. Porém, o que que acontece? Normalmente, eu tenho aqui uma área um pouco mais fechada, né? Porque aqui também abre. Bom, um outro detalhe que eu preciso te explicar é o conceito de curva aberta e curva fechada, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui rapidamente, vou utilizar o Control Points Curve e vou fazer um desenho rápido aqui, né? Só para poder te explicar. Então, eu estou clicando, vou vindo. Quando eu chegar aqui perto, ele fecha a curva. Se eu deixar essa curva aberta, assim, eu não vou conseguir transformar essa curva numa superfície, porque eu vou precisar transformá-la numa superfície. Selecionei a curva, vou deletá-la e botão direito do mouse novamente não, né? Botão direito do mouse repete o último comando. Então, olha, Start of Curve. Então, eu vou fazer novamente a curva, agora um pouquinho mais de detalhe, só para poder te mostrar. Eu venho clicando, né, como se fosse a palmilha. Quando eu chegar aqui perto,
eu fecho a curva. Aí eu posso editar esses pontos, como eu disse para você, clico nele, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto. Se eu quiser deletar o ponto, clico nele, pressiono a tecla Del e deleto. Tá? A princípio, como eu disse para você, talvez essa aula vai ser necessário, né, mais uma para a gente encerrar isto, mas quantas forem necessárias. O importante é que você entenda o processo que nós estamos utilizando, né? Eu vou esconder aqui, olha, a imagem da top para você ver o comparativo que eu disse. Aqui é uma curva fechada, né? E aqui também é outra curva fechada. Se ela ficar aberta, ela não vai permitir que transforme numa superfície, né? Então, vou deletar esta, selecionei, vou deletar esta, vou habilitar novamente aqui a top, e o que eu vou fazer agora, deixe-me ver, eu estou com a de baixo habilitada, mas ela não vai interferir agora. Eu estou olhando tudo aqui, né? Você vê que por várias vezes, clico 2 vezes aqui para ficar maximizada a viewport, depois clico novamente 2 vezes para ver a outra viewport, scroll do mouse, que é a rodinha, para olhar qual é a posição, e assim nós manipulamos toda a área de trabalho, né? Então agora vou maximizar a viewport top. Nesta vista top mesmo, eu vou traçar aqui a parte superior da forma, porque a inferior nós já temos o traçado em curva, né? Vai precisar transformar depois em superfície, uma série de coisas que nós vamos ter que fazer aqui. Mas agora eu vou fazer aqui o desenho de uma elipse. E vou pegar, você viu como eu fiz, novamente, depois eu vou parar de falar essas coisas quando você já tiver com mais prática. Clico aqui, mantenho por alguns segundos pressionado e eu vou escolher a elipse diâmetro. Vou vir aqui, mais ou menos nessa distância, por enquanto, ó, e abrir, fazer novamente para você ver. Botão direito do mouse, repetir o comando, clico aqui e clico nesta outra ponta. Uma vez que eu cliquei, eu só movimento o mouse para cima e ele já me mostra a abertura da elipse. Tranquilo? Então, vou selecionar a elipse e agora eu vou aqui na vista front e vou levar essa elipse aqui para cima. Para eu ver melhor o resultado, ó, eu selecionei aqui, não está dando para ver direito, aqui também não. Para eu ver melhor isso, o que, que eu faço? Eu escondo as imagens, maximizo a viewport perspectiva e aí eu começo a ter uma visão. Ó. Como é que eu faço esse movimento aqui? Botão direito do mouse, ó, e ele aparece esse íconezinho que também é este aqui, ó. Se eu clicar nele, agora não preciso apertar o botão direito. Se eu não usar este ícone aqui em cima dessa ferramenta, eu uso o botão direito e faço a mesma coisa. Se eu usar esse ícone, aí é só com o botão esquerdo. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? É cheio dessas triquitanas, né? Essas manhãzinhas, mas aos poucos a gente vai pegando e aprende a usá-las, né? Então agora, o que que acontece? Como eu disse, eu tenho essa imagem reta, esse objeto, e eu preciso traçar uma curva nele. Porém, o que que eu vou fazer? Eu vou habilitar novamente as imagens, vou vir até a front e maximizar e observar sempre aonde eu tenho a minha layer ativa, que é nessa layer que o desenho será feito, beleza? Então, o que que eu vou fazer agora? Porém, eu posso mudar de layer depois, né? Eu vou selecionar novamente a ferramenta Control Points Curve, vou começar a desenhar aqui fora, ó, e eu estou traçando essa curvatura, né, que tem o calçado. Sempre, quando eu for fazer essa curvatura, eu preciso vir além do limite que tem aqui e lá também a mesma coisa. Tranquilo? Então, o que que eu vou fazer agora? Uma vez que eu vou vir na perspectiva para você poder ver melhor. Vou esconder as imagens. Então, agora aqui eu tenho esta situação. Eu preciso transformar este objeto
com esta curvatura. E para isso eu vou usar esta ferramenta, ó, que chama-se Curve from Two Views. Cliquei nela, ó, First Curve. Vou pegar esta, Second Curve também, esta. E olha como é que ela já faz automaticamente, ela aplicou curvatura neste objeto que eu tinha aqui. Beleza? Tranquilo? Porém, como vai começar a ficar muito cheio de curvas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre o nome, cliquei a primeira, depois a segunda, sobre o nome desta layer e vou renomeá-la curvas. Vou renomeá-las com curvas auxiliares. Eu estava esquecendo o nome do auxiliares. Por que isso? Porque eu posso esconder essas curvas, mas posso precisar delas depois. Então, eu seleciono esta, botão direito do mouse aqui no nome de curvas e Change Object Layer, quer dizer, levei para lá e vou esconder. Sumiu. Agora vou pegar esta e fazer a mesma coisa. Change Object Layer, foi para lá. Agora eu estou vendo que aqui essa curva está preta, ela está em outra layer, não está na mesma layer desta. Então o que eu vou fazer aqui agora? Seleciono ela e levo ela para esta Change Object Layer. Agora eu tenho as duas na mesma layer. Tranquilo? Então, agora eu vou partir para um outro caminho, vou utilizar a vista top e vou colocar uma série de pontos aqui que vão servir para mim de informação para eu fazer o traçado das linhas que vão formar a forma, né? Então, o que eu vou utilizar aqui embaixo? Eu vou utilizar o quad, que é de quadrante. Vou pegar um ponto aqui e vou vir, ó. Olha como eu habilitei o quad aqui. Assim que eu passar o mouse, o cursor do mouse aqui, ele marca. Botão direito do mouse novamente e vou para esse outro quad. Botão direito para repetir o comando, venho para este. Botão direito para este. Então eu coloquei um ponto em cada quadrante aqui. Agora, eu vou colocar mais um ponto no meio aqui. Mas, ó, e pode ser que eu coloque esse ponto um pouco para fora, um pouco para dentro. Então eu vou habilitar aqui o Near, que é perto, ó lá, ele prende exatamente em cima da curva. Eu vou colocar um ponto aqui, botão direito do mouse, outro ponto aqui, botão direito do mouse, mais um aqui, botão direito mais um, e vou colocar mais um aqui. Então você viu que eu pontuei tudo isso aqui, né? Agora, botão direito do mouse novamente, eu vou pontuar aqui com quad. Ele vai ficar meio distante do outro, mas não tem problema. Botão direito novamente e eu vou em Near, olha lá, neste alinhamento. Botão direito, vou vir para este alinhamento. E neste caso, eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui na frente, que ele vai me mostrar o Near ou o quad, ó. Melhor o quad ainda. Da mesma forma, eu vou colocar mais um aqui na frente. E você vai ver que esse sistema de colocar pontos dá muito mais precisão para a forma. É claro que, ó, eu estou colocando os pontos da seguinte forma. Botão direito para repetir o comando de pontos e venho até a posição, ó lá, quad, tá vendo? Que foi para este, né? E agora este está marcado aqui. Então, veja bem, você viu que eu trabalhei tudo e olha como é que ficou aqui, né? Só que agora eu vou... Deixa-me ver que parece que está faltando algum ponto. Este está aqui, este está aqui. Não, estão todos certos. Agora eu vou ter que traçar as linhas para juntar esses pontos para começar a formar a minha forma, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra, ó. Aqui eu vou digitar pontos, porque eu só vou usar esses pontos para unir, depois eu não vou precisar mais deles. Então, agora você vai dizer para mim, poxa, como é que eu vou selecionar todos esses pontos? Eu venho aqui, olha, no menu ou na ferramenta Select All, e aqui eu tenho várias formas de seleção. Eu clico em Points,
Olha lá, selecionou todos os pontos. Venho aqui na Layer, botão direito do mouse e Change Object Layer. Quer dizer, eu passei todos os pontos para essa layer. Para eu identificar melhor, eu vou pôr uma cor qualquer nos pontos para ver se eles ficam diferentes. Olha lá. E agora, se eu quiser, eu posso esconder ou posso visualizá-los. Beleza? Vamos agora para a vista top. E agora eu vou traçar as linhas aqui. Mas eu preciso ter precisão, da mesma forma que quando eu coloquei o ponto aqui, eu tive que ter precisão para ele ficar exatamente em cima da linha, agora eu também preciso dessa precisão. Só que eu vou utilizar agora points e vou desabilitar todos os outros. E vou utilizar novamente Control Points Curve. Quando eu passar aqui, ó, point, cheguei lá, point, botão direito do mouse para encerrar o comando, botão direito para começar novamente, eu venho daqui point até aqui point, botão direito e eu fecho. Vou fazer mais devagar para você poder ver. Botão direito do mouse para eu repetir esta ferramenta, passo o mouse aqui perto, ele já prende em point, clico, vou perto do outro point, clico novamente, ele fechou lá, botão direito para encerrar esse comando. Novamente devagar para você poder entender. Botão direito do mouse, passo o cursor do mouse em cima do ponto, ele marca point, em cima do outro marca point, clico, tudo isso com o esquerdo, e botão direito para encerrar. Então você vê, agora eu vou fazer um pouco mais rápido para você ver como isso também não é uma coisa tão demorada, né? E agora, daqui, eu venho para cá, ó. E deixe-me ver, eu acho que eu cometi um erro aqui, mas vamos corrigi-lo, né? Caso eu tenha cometido, porque eu estou sem ponto. Ó, este ponto aqui, eu vou, ó, aqui está errado, esse ponto tinha que estar ligado aqui. Então eu vou selecionar essa curva, deletar essa curva, selecionar este ponto. Aqui eu vou usar a seleção de janela da esquerda para a direita, para selecionar só esse elemento, e deleto. Agora eu volto aqui, agora já não dá mais para usar, ó, o botão direito do mouse, porque ele vai fazer outra coisa aqui, né? Então eu venho, seleciono a curva novamente, ponto aqui e ponto aqui. Tranquilo? Agora vamos ver como é que ficou isso. Você viu que estão todas essas curvas estão na... me desculpa, mas eu estava raciocinando aqui. Todas essas curvas estão em layers diferentes, né? Porque tem algumas pretas e outras brancas. Então, deixa eu habilitar aqui e mostrar para você a cara que está ficando isto aqui. Porém, ainda falta algumas edições aqui, nós precisamos mexer em tudo isso. Mas, como eu disse, como essa aula está ficando muito longa, eu vou parar por aqui e depois, ou melhor, vamos só colocar, olha só o que eu vou fazer para você poder entender. Vamos colocar tudo numa única layer que é a de curvas. Né? Como isso aqui é macete, né? Se eu selecionar por janela da direita para a esquerda, eu venho aqui, seleciono no meio e pego todas elas, né? E venho aqui em curvas, cliquei com o botão direito, Change Object Layer, agora estão todas. Vou esconder os pontos e agora sim eu posso ver que está começando a se formar a minha forma. Tranquilo? Só que você vai ver que tem estratégia para se colocar esses pontos e esta é evidente que não é a forma mais precisa de se fazer uma forma, né? Nós vamos aprender tudo isso, porém, a partir das próximas aulas. Então, nessa aula eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Nós vamos fazer a terceira parte desta forma. Um grande abraço e até lá.